Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de alunos e ex-alunos e demais participantes que estão nos ouvindo. É um prazer ter o Tony Martins conosco nessa noite tão importante, né? E como a gente já conversou aqui no backstage, inspiradora, né? A vivência que ele teve com a PUC vai ser maravilhosa para inspirar todos nós, tanto jovens como as pessoas mais sêniores aí do que vem pela frente. A gente vive um momento, né, de certa forma complicado e é muito bom ouvir pessoas que estiveram no nosso ambiente e alcançaram o sucesso como o Tony. Então, eu queria agradecer imensamente por ele ter aceitado esse convite, agradecer a parceria com o Ecor, com o Gustavo, a parceria com o IAG e com o CCE. Então, uma boa palestra para vocês e um muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelas palavras iniciais. Primeiro, Tony, muito prazer. Meu nome é Gustavo Robichê, sou professor do Departamento de Informática, coordenador central de Educação à Distância aqui da PUC. E que bacana a gente poder receber um ex-aluno para discutir um tema tão em voga, que é a questão da transformação digital. Quer dizer, a transformação digital na era exponencial. Apresentar rapidamente o Tony. Tony é presidente da IBM Brasil, né? Começou desde uma carreira muito longínqua como estagiário na companhia, já ocupou diversas posições de liderança em diversos segmentos também. Sua liderança é marcada por projetos que têm tudo a ver com a temática principal de hoje, que envolve a reinvenção digital das empresas por meio de adoção de tecnologia, ecossistemas. Ecossistema é um tema importante para a gente discutir, né? A partir de parceiros, startups, desenvolvedores, enfim, instituições de ensino, como a própria universidade. E quando a gente fala de transformação digital, é óbvio que a gente está falando de tecnologias que geram muita curiosidade e muito interesse de todo o público que está acompanhando esse evento com a gente hoje. Envolve inteligência artificial, envolve computação em nuvem, envolve blockchain e, principalmente, criatividade e inovação aberta. Tony tem uma larga experiência internacional, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Teve cargos e posições no México, em Xangai, e é muito bom estar recebendo você aqui hoje e relembrar um pouco da própria sua história aqui na PUC, né? Você fez seu curso de graduação aqui com a gente, então, Tony, seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui hoje, justamente para falar com dois públicos nossos, que são alunos da universidade e são ex-alunos da universidade. Tony, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a você, ao Ricardo e a toda a equipe pelo convite. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa foto sua ao fundo me traz memórias marcantes, né? Eu chego até a me emocionar com os momentos que eu vivi. A PUC, sem dúvida nenhuma, ela foi um marco, né, na minha relação com tecnologia. Eu comecei muito cedo, né? Fiz segundo, na minha época era segundo grau técnico, né, em programação na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ENSE. Comecei a fazer estágio e aí logo engatei na graduação, no P15 da PUC. E foi ali que eu comecei a, né, realmente entender o que a tecnologia podia representar para todos nós, né? E desde então, cada vez mais eu me engajei, aprendi, trabalhei antes, muito rapidamente, da IBM, numa empresa de consultoria, depois na Embratel fiz um estágio e logo depois entrei no programa de estágio na IBM e estou aqui nessa grande empresa há quase 29 anos. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com os colegas alunos e ex-alunos da PUC. E muito bacana, né, Tony, a gente falar sobre transformação digital numa empresa tão importante para o país norte, importante inclusive para a nossa instituição. A IBM sempre esteve presente através de várias parcerias e várias ações muito afirmativas e muito positivas. Eu queria te fazer uma primeira provocação, né? A gente está numa era onde a transformação digital está fazendo muita diferença, né? Quer dizer, a gente até estava comentando um pouquinho, se não fosse a transformação digital, o próprio enfrentamento da pandemia, a gente teria um outro tipo de resposta, um outro tipo de resultado. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria te provocar para você compartilhar um pouco
a sua visão sobre a transformação digital na era exponencial e como ela, de fato, foi acelerada nessa pandemia do Covid-19. Então, Gustavo, nós, na IBM, gostamos mais do termo reinvenção do que transformação, né? E existe uma razão para isso, né? A gente entende que todas essas tecnologias exponenciais e evolução, né, da capacidade computacional, evolução das comunicações, aliada a essas tecnologias exponenciais, a gente consegue ter uma possibilidade de evolução muito mais disruptiva, exponencial e multidimensional do que uma transformação que geralmente é linear, mais incremental e tem menos dimensões. A gente enxerga também que essa reinvenção digital, esse mundo que a gente vive, ele tende cada vez mais a aproximar o mundo físico do mundo digital, criando um mundo que é híbrido numa jornada que é quase transparente, né? Você navega, e é o que acontece, né? Em alguns casos hoje, no mundo você começa no mundo digital, vai para o físico, volta para o digital quase sem perceber. Então esse mundo híbrido, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações de consumo empresariais, ele tende a ser maior. A gente tem também uma percepção que a gente caminha para um mundo que é cada vez mais de organizações, instituições e governos cognitivos. E o que é isso cognitivo? É que a gente tem a inteligência artificial de forma pervasiva, né? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo, e a IBM ela é líder nessa área de inteligência artificial. No Brasil, a gente tem uma liderança ainda maior, a liderança mundial, né, em plataforma. Hoje, a penetração da inteligência artificial é de só 4%. Então, fala-se muito ainda de inteligência artificial, mas o potencial de expansão, e você tem inteligência artificial em todos os processos, em todas as áreas, de forma pervasiva, é muito grande. Também com uma tecnologia mais humana, então, humanização, a individualização, a ultrapersonalização em escala, também é um elemento que a gente enxerga desse mundo que a gente caminha, e tudo tem que ser suportado por novos modelos organizacionais, operacionais e de liderança, né? A gente, né, eu que comentei, né, eu entrei na PUC no final dos anos 80, eu fui treinado no mundo que era administração hierárquica, protocolar, de comando e controle, né, onde a gente tinha uma zona de empresa que você tinha muito controle fechada e que tinha relação com seus fornecedores, parceiros, clientes, mas era uma relação ponto a ponto e bem protocolar. Para um mundo onde a gente tem a liderança e o modelo por influência, em rede, um modelo aberto, né, como a gente conversou, onde você tem o seu ecossistema de parceiros, fornecedores e clientes quase como uma extensão natural da tua empresa. Então, é disso que a gente está falando, né? É de um mundo onde você tem esse conceito híbrido, inteligência artificial pervasiva, as novas tecnologias viabilizando novos modelos, novos processos, novos negócios, de forma aberta e no novo modelo operacional. Isso, Gustavo, quando a gente olha em retrospectiva, isso é viabilizado por 3 grandes vetores tecnológicos, né? E a gente vai falar um pouco mais à frente, que obviamente, as tecnologias exponenciais, a maturidade delas, né? O pessoal fala muito também hoje de inteligência artificial, mas eu estudei na PUC uma cadeira eletiva que era o início da inteligência artificial, que eram os sistemas especialistas, né? Na época era uma matéria eletiva, me deu aí muita curiosidade de avançar nessa área. Então, você tem as tecnologias exponenciais, você tem a inteligência artificial no centro, mas você tem sensorização, robotização, toda a parte do blockchain, big data, enfim, você tem a maturidade dessas tecnologias. Você tem um segundo grande vetor, a evolução da computação. A gente está indo para cada vez mais a possibilidade de a gente ter computação quântica, onde você tem muito mais capacidade computacional para lidar com dados estruturados e não estruturados, essa explosão que a gente tem, cálculos científicos, probabilidade, que são disciplinas totalmente relacionadas com essas tecnologias exponenciais. Também temos a evolução de cloud computing, que te dá todo o poder, flexibilidade, escalabilidade
e um timing infinitamente maior do que o que a gente vê. E, por fim, é 5G, né? Hoje a gente enxerga que a gente faz muito porque a gente teve, há 20 anos atrás, a evolução da internet, das mídias sociais, do 3G, 4G e da mobilidade, né? Imagina a gente numa pandemia dessa sem internet, sem redes sociais, sem mobilidade e sem 4G. Seria muito mais difícil do que a gente enfrentou. Então, isso é, na nossa visão, o centro dessa revolução digital. Quando a gente olha a pandemia, o que aconteceu foi simplesmente acelerar, né? O que a gente olhava que ia acontecer em 5, 6, 7 anos, a gente entende que vai acelerar para 2, 3 anos, por uma questão muito simples. Primeiro, porque as empresas e pessoas se viram obrigadas a se lançar de forma muito mais intensa nesse mundo que é o mundo digital. 2, porque os usuários que já usavam a tecnologia passaram a usar muito mais e ter muito mais fluência, e os que não usavam, seja de gerações anteriores, seja por questões de alguma barreira ou qualquer outro fator, eles se viram compelidos a começar a usar, e muitos deles estão cada vez mais usando e vendo as facilidades que a gente tem desse mundo digital. Então, nós vemos essa pandemia como um acelerador muito grande na velocidade que vai se dar a evolução desses 3 vetores: tecnologias exponenciais, 5G e toda a parte de computação, evolução da computação através de computação quântica e computação em nuvem. Muito bacana essa visão da reinvenção, né? Reinvenção pela disponibilidade da tecnologia, reinvenção pela existência de um desafio que pode provocar a criação desse mundo novo. Mas eu queria puxar uma provocação para você, né? Quer dizer, a gente entende que existem desafios, a gente entende que a tecnologia está disponível, existe maturidade, existe a velocidade de colocar tecnologia em prática, mas qual é, na sua opinião, o principal impacto que esse mundo sendo reinventado está trazendo para empresas, sociedade e governo? Você tem algum exemplo para tangibilizar para a gente o potencial que isso traz, a força que isso está provocando em termos de mudanças positivas? Sem dúvida, Gustavo. Vários exemplos, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas a gente podia classificar em algumas categorias. Primeiro, a disponibilização, democratização de ofertas muito mais personalizadas, de muito mais qualidade, oferta de produtos e serviços. Então, você reinventar a experiência do seu cliente final, a experiência das pessoas, com ofertas mais personalizadas, de mais qualidade, sendo viabilizadas pelos canais digitais, evolução, humanização, individualização e personalização dos canais digitais, essa é uma área. Uma segunda área é efetivamente você trazer abundância, né? E o conceito de abundância é o quê? Você fazer muito, muito, muito mais com menos. Então, você está reinventando as operações de back-office, reinventando as operações de call center, reinventando as operações de RH. Por quê? Porque hoje você tem uma evolução tecnológica que suporta isso. Essa é uma segunda área. Terceira, a democratização de acesso à saúde, educação, a serviços de governo, serviços essenciais de muito maior qualidade, por exemplo, telemedicina, exemplos, hoje, inteligência artificial na entrega e personalização do conteúdo, no ensino à distância. Você tem um exemplo também muito legal, quando surgiu a pandemia, nós fizemos uma parceria com uma empresa, uma startup, e criamos o Portal Corona BR. Você já ouviu falar do Portal Corona BR? O Portal Corona BR foi, em 48 horas, 2 milhões de acessos, ao longo de dias, 20 milhões de acessos, onde pessoas que tinham alguma desconforto, alguma preocupação, algum sintoma, acessavam esse portal e conseguiam falar com o enfermeiro Pedro, que ajudava a pessoa a entender e identificar se era um caso que exigia realmente que ela fosse para um centro de saúde ou ela podia pegar algumas dicas na própria plataforma. Quer dizer, imagina o que a gente conseguiu trazer de conforto, tirar dúvidas, dar mais informação e direcionar as pessoas para os melhores centros de saúde. Então,
esse é um caso. Você tem outro caso, quando a gente fala de experiência de cliente, que é a blockchain, uso de blockchain com inteligência artificial, também não sei se você já ouviu, é uma parceria nossa com a Growth Tech. Hoje você já teve o primeiro ser humano registrado digitalmente, sem que os pais tivessem que sair da maternidade para um cartório através de blockchain. E você já teve também os primeiros registros de partilha de terreno até a certificação e registro do imóvel com 2 grandes construtoras. Quer dizer, isso você trouxe a redução do custo e tempo para uma escala infinitamente menor do que você faria no processo tradicional. Você tem, hoje, grandes marketplaces. Imagina sem os grandes marketplaces o que seria de uma série de empreendedores pequenos que não tinham acesso a um canal digital de qualidade que fazia a intermediação e o contato deles com seus clientes finais. Você tem, por exemplo, no nosso caso, uma grande parceria com todos os bancos. Aqui tem o último que foi lançado, o Banco Original, onde você tem um atendimento em que um percentual muito expressivo do atendimento é feito pela inteligência artificial com qualidade, retenção no primeiro atendimento, satisfação de clientes. Então, aqui, a mesma coisa, hoje a gente caminha para a telemedicina, né? Você tem hoje a capacidade de ajudar o médico através do canal digital e de trazer insights através dos dados do paciente, consolidação, com estudos clínicos, para que ele dê um diagnóstico e faça uma consulta muito melhor do que ele faria se fosse pelo processo tradicional. Então, são inúmeras possibilidades. O grande desafio está em 3 grandes áreas, né? Primeiro, cultura. Então, obviamente, a cultura de você, nas organizações, governos e das próprias pessoas, em se familiarizarem e entenderem cada vez mais as possibilidades desse mundo digital e as mudanças de atitude, né, de modelos de operação que esse novo mundo digital traz. Segundo, liderança. Você precisa, como eu falei, uma liderança bem diferente que a liderança que a gente ainda tem em uma série de organizações, que é uma liderança mais tradicional. E, por fim, capacitação, que é o grande gap que a gente está falando aqui com vocês. Capacitação, por quê? Porque hoje, em todos os níveis, existe um gap de capacitação, conhecimento dessas tecnologias muito grande para que você possa efetivamente se alavancar através do correto uso das tecnologias para os seus desafios e oportunidades de negócio. Então, esses são 3 grandes desafios que você precisa... Como ter, na medida certa, a tecnologia como sua aliada. Vamos guardar e vamos fazer exatamente um mergulho um pouco maior nessas 3 dimensões, Tony. E aí eu queria te provocar exatamente essa questão da importância da mudança e transformação cultural em todo esse processo, né? Muitas vezes, até num primeiro momento, e você trouxe vários exemplos, a tecnologia ela chega com tal força que ela provoca uma mudança que vai além daquele ponto de inserção, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre essa dimensão de transformação cultural, né, que está acontecendo, está no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não percebe, né? Então, Gustavo, quando a gente discute grandes projetos dessa transformação e revolução digital nos clientes, um primeiro elemento que a gente sempre se dá conta é qual é a minha capacidade de sair do digitalização para o digitização, né? Existe até esse termo, né? Você compara, quer dizer, eu preciso... será que eu consigo, com nível de maturidade organizacional, operacional e conhecimento dessa organização, repensar e transformar de forma relevante seus processos, seu modelo operacional? Porque, senão, os ganhos eles são muito limitados. Por quê? Porque, na verdade, você vai estar automatizando, mas você não vai estar mudando radicalmente a tua forma de operar. Então, o primeiro grande desafio nessa mudança cultural é o quão disponível, o quão aberta, o quão capaz está determinada organização, e aí você pode falar uma empresa, um governo, né, uma empresa menor, enfim, para embarcar nessa transformação. E o elemento cultural
ele é muito função, eu sempre digo, de dois temas. O primeiro, liderança. Por quê? Porque se você não tem uma liderança que ela seja inclusiva, ela seja por influência, ela seja aberta não só ao mercado, mas ela aberta a você se transformar de forma importante. Por exemplo, como é que você pode transformar uma área de atendimento se você não dá delegação, se você não está disposto a repensar a sua forma de operar, se você não está disposto a repensar a sua estrutura organizacional em silos que muitas empresas ainda têm, se você não está disposto a repensar o seu modelo de capacitação de pessoas. Então, a liderança ela é muito importante para que ela viabilize, né, e crie as condições para você mexer nas estruturas das organizações para que elas possam se transformar. E o segundo, o modelo operacional. Modelo operacional, por quê? Porque o modelo operacional, muitas vezes, ele força uma organização a ser mais engessada, ela a ser menos aberta ao mercado, ao mundo, às startups, a inovações, a transformações. Então, essas duas variáveis, elas afetam diretamente a cultura de uma empresa e a habilidade dos seus gestores, da organização, ela trazer essa tecnologia de uma forma mais impactante e conseguir digerir de uma forma que vá fazer realmente a diferença, né, no seu modelo de negócios, na sua relação com clientes e com todo o ecossistema. Talvez um terceiro ponto só para complementar a sua visão, né, quer dizer, a própria necessidade. A gente percebe, por exemplo, em tempo de pandemia, que acabaram as opções, né? Acabaram as opções tradicionais. Então, mesmo aquelas instituições que muitas vezes não tinham, por exemplo, você falou de canais de atendimento, comércio eletrônico, etc., etc., não tinham outra alternativa se não investir nisso. E se não fazer isso com tecnologias adequadas, da forma adequada, né? Então, acho que tem esse componente que na cultura também acaba complementando de certa forma e acaba acelerando. Então, se a gente tem a tecnologia disponível, se a gente tem uma tecnologia relativamente acessível, a gente consegue fazer isso virar de maneira bastante importante. Mas vamos agora para a segunda dimensão que você comentou conosco, né? Quais são os desafios na liderança na era exponencial e quais são as novas habilidades? E aí isso vai uma dica para todo mundo que está buscando uma recolocação profissional, que está buscando entrar no mercado de trabalho, jovens, alunos de graduação, né? Que tipo de habilidades são requeridas desses profissionais na era exponencial? Tony, fala para a gente. Então, Gustavo, a gente sempre mapeia os skills e competências em duas dimensões, né? O que a gente chama de hard skills, que são as competências conceituais de negócio e técnicas, né? Então, obviamente, você tem todo um conjunto de disciplinas que você precisa estar trabalhando e aprendendo em constante aprendizado para que você possa estar capaz hoje de usufruir de todo esse aparato de tecnologias e de negócios, né? Possibilidade de influenciar o seu negócio. E tem uma segunda dimensão, que são os soft skills, que, na minha visão, são ainda mais importantes, né? E a gente hoje cada vez mais mede isso, né? Na hora de contratar pessoas, na hora de a gente avaliar nossos profissionais, na hora de a gente promover e na hora de a gente, obviamente, reter profissionais dentro da IBM. E esses soft skills estão muito ligados a competências socioemocionais, né? Então, como você tem curiosidade, capacidade de comunicação, você ter resiliência, foco, amplitude, criatividade, colaboração, quer dizer, capacidade, o pensamento coletivo, a capacidade de você influenciar e ser influenciado e ajudar no pensamento coletivo. Essas são algumas das competências extremamente relevantes e consideradas nessa categoria de soft skills, porque no final do dia, alguém que é curioso, que tem capacidade de trabalhar em grupo, que colabora bem, que é criativo, que foca nos momentos, que consegue ter resiliência para enfrentar o dia a dia, os desafios, que está sempre querendo aprender, a chance de esse profissional ter sucesso ela é muito grande, né? E muitas vezes a gente tem um gap de conhecimento para outras pessoas, mas que a gente acaba privilegiando os profissionais, né, e candidatos que tenham essas competências socioemocionais mais evoluídas, né? Vou pegar duas perguntas aqui até para a gente começar a responder
a nossa audiência, né? Quer dizer, primeiro é um comentário que, pela sua fala, tecnologia não é só para técnicos, né, Tony? Eu queria que depois você comentasse. E aí, um gancho disso, uma pergunta feita pela Carla: qual é o principal soft skill que você usa na sua liderança, Tony? Tá bom. Então, tecnologia definitivamente não é mais só para técnicos. Eu costumo dizer que cada vez mais a tecnologia, os conhecimentos básicos e alguns determinados conhecimentos de tecnologia vão ser como idiomas, né? Você no futuro, assim como hoje a gente considera, né, os conhecimentos em idiomas, em alguns idiomas importantes para a sua evolução de carreira, sobretudo uma carreira numa empresa global ou para que você possa crescer e se expandir para outros mercados, a tecnologia ela vai fazer parte do dia a dia. Você tinha antes, no passado, quando eu estudei, você tinha lá as consultorias clássicas de negócio, dos modelos de negócio, depois consultorias de processo, depois as empresas de tecnologia, integração de sistemas e as empresas de infraestrutura, lá, sistemas básicos. Hoje é tudo junto, misturado. Se você define uma estratégia e não define essa estratégia à luz da nova tecnologia ou do que você pode fazer com a sua estratégia de produtos, serviços, negócios, sem pensar o que a tecnologia pode alavancar, certamente você vai ter gaps importantes. Então, não quero dizer que todo mundo vai ter que ser técnico, todo mundo vai ter que saber técnicas avançadas de programação, mas o contato com a tecnologia e a capacidade, sobretudo, de você visualizar ou criar o futuro à luz da possibilidade dessas novas tecnologias, esse é um grande diferencial para o profissional, que eu diria o profissional moderno, né? Ele tem um conhecimento amplo de negócios, da sua indústria e também da tecnologia necessária para transformar seus negócios. E como fazer acontecer, né? Isso, ligar as pontas e fazer acontecer, exatamente. Do ponto de vista das competências socioemocionais mais importantes no meu time de liderança da IBM, sem dúvida nenhuma, eu diria que a capacidade de você trabalhar em time e colaborar, porque hoje e a gente tem um programa muito interessante na IBM, que é o IBM Open Innovations, onde a gente está cada vez mais se conectando às startups, scale-ups e ao mundo externo. Então, a capacidade de você, de novo, influenciar e se deixar influenciar e co-criar com diversos stakeholders, né, de pessoas de diferentes backgrounds, né, diferentes visões de mundo e visões de negócio, essa é uma competência essencial. Uma segunda é resiliência, porque a gente vive num mundo cada vez mais fluido, né, e cada vez mais desafiador. Então, essa emocionante, né? Ter todo dia tá se automotivando, né, o automotivar para desafiar, se desafiar e enfrentar da melhor forma possível, com otimismo, seja realista, mas otimismo, pensamento positivo, é uma segunda qualidade que a gente enxerga importante. E uma terceira, que eu diria que é justamente essa de abertura e criatividade, né, para o novo. Você sempre está aberto e conseguir, em um mundo que é cada vez mais intangível, você conseguir criar, né, tirar ideias que combinem diversas variáveis que não estão sob seu domínio e você conseguir transformar em algo que seja um diferencial. Essas são 3 das características que a gente valoriza bastante. Bacana, bacana. Seguindo agora para a terceira dimensão, né, e trazer talvez um pouco de visão de futuro, da sua visão de futuro para essa discussão. Antes da gente entrar, até a gente está recebendo muitas perguntas a respeito de capacitação, que tipo de lacunas existem em mercado. Mas eu queria, antes de entrar nessa temática de capacitação, que a gente pensasse um pouco nessa fase do pós-pandemia, né, Tony? Eu acho que a gente está muito envolvido aí com o Covid-19, mas a gente tem que olhar um pouco para o futuro, até para que a gente possa construir esse futuro. Não esperar que o futuro chegue, esperar que a gente
que por uma força maior todos os nossos problemas sejam resolvidos. Eu queria ouvir um pouquinho de você, as suas expectativas para esse futuro em construção. Tá. Antes, só comentar uma quarta característica, eu esqueci de mencionar, que é a curiosidade, né? Hoje, a gente está cada vez mais migrando de uma estrutura de gestão clássica, onde o principal papel do líder era ter experiência passada e exercer essa experiência passada para ditar o futuro. A gente está passando por um líder que ele cada vez mais tem curiosidade, tem conhecimento de múltiplas dimensões, aprende a cada dia e é capaz de conectar esses dots para influenciar o que eu tinha comentado, de repensar, recriar, fazer o envisioning do futuro. Então, e isso só consegue sendo curioso, né? Tentando aprender todos os dias. Essa eu diria que é uma quarta. Gustavo, quando eu olho o futuro, eu vejo que é um futuro... Eu sou um otimista por natureza, né? Eu vejo que é um futuro onde a gente tem, eu acho que como principal desafio em países como o Brasil, você fechar o gap que a gente tem na educação básica, na educação fundamental, na educação de ensino superior. Então, a gente tem gaps ainda importantes, obviamente maiores, em cada uma dos níveis de educação. A gente também tem um gap de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas eu entendo que existe já uma série de iniciativas, cabe a cada um de nós e todos nós, coletivamente, darmos a nossa parcela de contribuição, não só deixar para as empresas e governos, elas têm sim, empresas e governos, responsabilidade, mas todos nós também temos de criar essa condição de melhora exponencial da educação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agora, colocando esse desafio de lado, quando eu olho o futuro, eu vejo o seguinte, eu vejo um futuro muito promissor, porque eu vejo que a tecnologia, como eu falei, ela pode democratizar de uma forma super importante todos os serviços e produtos de uma forma com qualidade, com individualização, a um custo baixo e a uma escala tremenda. E é isso que eu entendo que você consegue fazer com que o mercado, você tenha um mercado onde você democratize todos os serviços com uma qualidade a um custo menor e mais acessível. Então, eu vejo um potencial importante. Como eu falei, nos próximos 3 a 4 anos, com o uso da tecnologia, dessa tecnologia, a maturidade que tem, a gente vai ver um mundo bem diferente. Deixa eu só trazer em retrospectiva. Imagina, eu vou pegar o final da década de 90, tá? A gente estava começando a amadurecer a internet, as redes sociais, mobilidade, 3G, 4G. Pensa no que é hoje, 20 anos depois. As nossas relações, a conectividade entre as empresas, o que você pode fazer, o que você pode comprar, o teu acesso a produtos e serviços, a qualidade desses produtos e serviços, a redução que você tem do custo comparativamente, dado a eficiência injetada em todo esse ecossistema pela tecnologia. Agora, imagina isso em escala potencial em 5 anos, porque a gente está falando de tecnologias que foram muito importantes. Agora, o que a gente está tendo na combinação dessa onda que se deu nos últimos 20 anos com essas tecnologias, quando elas se combinam com o amadurecimento dessas novas tecnologias exponenciais, quer dizer, a internet e agora com a inteligência artificial e com blockchain e com sensorização e robotização. São possibilidades infinitas. E você imagina branco para reinvenção, né, Tony? Exatamente. O desafio é você ter educação, capacidade e lideranças capazes de transformar essas possibilidades em realidade. Esse é o grande desafio. E, para isso, eu participo de alguns conselhos de administração, participo de uma série de boards, e a nossa discussão
essa capacitação ela tem que estar em todos os níveis, né? A gente muitas vezes pensa porque você tem os níveis executivos, alguns conceitos que as pessoas estão preparadas, e muitas delas não estão preparadas e não têm o conhecimento suficiente dessas novas tecnologias e das possibilidades que elas trazem para você repensar e reinventar os seus negócios. Eu vou guardar uma última discussão. A gente está recebendo várias questões sobre educação, mas vamos deixar para a gente falar no final. Mas eu vou já trazer algumas provocações, algumas questões aqui do público. Francisco trouxe para a gente uma pergunta: se a infraestrutura existente, na sua opinião, ela vai assimilar a demanda potencial e prevista, né, possível de transformação? Você acha que a infraestrutura, principalmente olhando um pouco para o Brasil, ela tem condições de responder a contento, Tony? Olha, Francisco, eu classificaria a infraestrutura, eu diria que em 3 grandes grupos, né? A primeira, comunicações. Então, não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais conectividade, velocidade. Conectividade, velocidade a um custo mais baixo. Então, a evolução do 4G e agora 4.5G e 5G, a gente vai ver isso em escala. Então, esse é o primeiro grupo. Tem um segundo grupo, que é capacidade computacional de armazenamento. Como eu comentei, você hoje já tem, a IBM ela é uma das líderes em computação quântica. Quando você olha a capacidade computacional para determinados tipos de algoritmo, principalmente pesquisa, associado com volume quase que infinito de dados estruturados e não estruturados, combinações, análises combinatórias, fazer toda a combinação de voz com dados, com análises, com interações, você precisa de uma capacidade computacional diferente. E essa capacidade computacional, ela surge com a computação quântica. Isso não quer dizer que a computação clássica que a gente vê e experimenta hoje vai sumir. Ela vai continuar e vai continuar evoluindo, mas para determinados tipos de workload, você vai ter uma capacidade computacional de armazenamento, ela tendendo a um número em ordem de magnitude maior do que a gente tem hoje. Então, esse é o segundo. E o terceiro grupo, eu te diria que é o que a gente chama de computação em nuvem, edge computing, sky computing. Você tem vários nomes, porque hoje você tem na própria computação em nuvem, que é uma computação, uma forma de entrega da computação que ela é mais escalável, muito mais a um custo menor, com mais flexibilidade, com modelos de investimento, que é modelos que você paga com o consumo, e, portanto, você não precisa de grandes capex ou grandes investimentos upfront. Então, você tem essa evolução e com a capacidade de você automatizar, né, o provisionamento de tecnologia através de uma série de plataformas e da automação de forma imediata. Então, a velocidade, escalabilidade, flexibilidade muito maior, a um custo muito mais acessível e é um modelo de financeiro também muito mais viável para empresas de todos os tamanhos. Então, eu entendo que a combinação dessas 3 grandes vetores, ele possibilita, sim, uma infraestrutura computacional de infra e de modelo e arquitetura tecnológica que vai suportar toda essa evolução das tecnologias exponenciais. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Armando a respeito da reinvenção digital no supply chain global. Eu queria ouvir um pouco da sua visão. Qual é o papel de blockchain nisso? Olha, essa é uma grande... Também um tema que daria um debate inteiro. A gente pode... Provocando para a gente voltar a ter outros bate-papos como esse. De preferência, quando a gente tiver uma situação mais controlada, eu quero... Visitar a PUC, com certeza, com certeza. Para a gente falar. Mas quando a gente fala de supply chain, eu esqueci de comentar um grande vetor de tecnologia que a gente olha, que é a impressoras 3D, 4D, nesse contexto. Então, quando você olha do ponto de vista de supply chain global, a gente acha que a evolução disso tudo que eu comentei, né, mais a evolução do que a gente chama de construção e nova era industrial através não dos mecanismos que a gente conhece de construção, mas sim usando a precisão, velocidade,
e capacidades em impressoras 3D, 4D, amanhã vão ter impressoras 5D, você vai possibilitar um rearranjo do seu modelo industrial. Isso é um fato. A gente já enxerga uma série de modelos, né, de industriais já mudando para eles tomarem benefício de toda a evolução. Quando a gente olha o blockchain, sem dúvida nenhuma, blockchain, por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande em diversas áreas, mais especificamente no comércio exterior, onde você faz, o nome dessa parceria é Tradeless. Hoje, 40% da movimentação de carga em portos no mundo ela é feita dentro desse modelo, porque grande parte da ineficiência que era gerada através de documentação, aprovação, batimento da carga com o que está no documento, isso era feito de forma manual ou semi-automatizada. Com blockchain, inteligência artificial, você consegue levar um nível de eficiência exponencialmente maior, reduzindo o custo e o tempo para embarque, desembarque, desembaraço alfandegário. Um outro exemplo é toda a parte de rastreabilidade. A gente tem o Food Safety, é um outro exemplo, que hoje você consegue ter o rastreamento desde o produtor até a gôndola, da origem, transporte, acondicionamento do produto nos centros de distribuição e depois nas gôndolas. Então, você consegue ter uma visão 360 graus da qualidade, de como ele foi transportado, acondicionado e obviamente, toda a definição de origem, né? Se é de uma granja que tem todas aquelas características ou não, né? De uma fazenda que cumpre todos aqueles requisitos ou não, qual foi o nível de aplicação lá de determinados tipos de hormônios, pesticidas e o que seja. Então, você vai ter uma capacidade de rastrear. Isso com alimentos, com medicamentos, evitar pirataria. Então, você tem todo um novo mundo que se abre, né, na verdade, em você como consumidor final, ter todas as informações que você deseja num clique e poder, sim, tomar suas decisões. E, obviamente, cobrar muito mais qualidade em toda essa cadeia de fornecimento, né? Então, desde o início até a aquisição final do seu produto. Também combate de pirataria e tudo isso. Tem uma pergunta muito bacana aqui do professor Daniel Schwab. Como você enxerga a incorporação de valores humanos na tecnologia? É importante, relevante? E como é possível fazer, na sua visão? Essa também é uma pergunta super legal e a gente tem uma visão, né, a gente falava sempre muito de inteligência artificial como inteligência, né, cognitiva, aonde a gente enxerga o homem mais máquina, né? E a máquina, né, ou a plataforma de inteligência artificial aumentando a capacidade dos humanos de, obviamente, beneficiar a sociedade. E para isso a gente precisa de uma série de temas. A gente precisa, primeiro, de transparência. Então, indo ao ponto da pergunta, primeiro é transparência, né? Se você tem cada vez mais a inteligência artificial sendo parte do nosso dia a dia, né? Como eu falo de empresas, organizações, governos cognitivos, é porque a inteligência artificial está tomando mais decisões e decisões que impactam nós humanos. E você precisa de, então, ter mecanismos, e a IBM eu acho que foi pioneira nisso, em lançar em transparência desses algoritmos, né? Você não pode ter a inteligência artificial como um black box, né? Como uma caixa preta em que faz e que você não tem acesso quais foram os mecanismos ou os algoritmos de decisão. Segundo, toda a parte de controle de bias, né? Você tem linguagem de máquina, um dos termos importantes é curadoria e toda a parte de aprendizado de máquina, e você precisa efetivamente garantir que isso você tenha controles, né? Para que esse tipo de estruturação dos algoritmos e das plataformas eles sejam o máximo possível livres de bias e, portanto, que não afetem as minorias. Então, esse é um segundo tema. O terceiro é a humanização e a individualização, né? Você entender, eu acho que esse é o legal dessa evolução tecnológica, né? Você tinha primeiro
a tecnologia em massa, né? Você mandava campanha para todo mundo. Depois você começou a personalizar. Hoje você tem hiperpersonalização, hiperindividualização, que é a capacidade da tecnologia entender você profundamente no seu histórico de vida, no seu histórico médico, no seu histórico financeiro, e ela individualizar as suas ofertas, individualizar o seu contato. E humanização é esse modelo híbrido, né? A gente vê que ficou muito na moda com a pandemia, os WhatsApps, né? E os vendedores, que você estava no mundo digital, mas você tinha um vendedor também trabalhando e interagindo com a plataforma, com você, de uma forma simbiótica, né? De interação entre os diversos participantes. Então, efetivamente, essa humanização de tecnologia também é importante. Então, passei aqui por algumas das dimensões fundamentais. Transparência nos algoritmos, garantia de que você tenha menos bias possível, a humanização e a capacidade de a tecnologia entender você como indivíduo e, obviamente, nas interações, cada vez mais ter esse entendimento e atender aos seus anseios e suas expectativas. Muito bacana. A gente está recebendo muitas perguntas até sobre uma temática específica que eu queria te provocar, que envolve a questão da computação quântica. Eu vou fazer uma pergunta do Rafael, integrando várias outras questões relacionadas a isso. Na sua opinião, Tony, em quanto tempo a computação quântica pode impactar a nossa sociedade? Né? O quanto ela já está acessível e há quanto tempo isso também já vem sendo discutido? Tem muita gente que imagina que é um tema que está surgindo agora também, está começando a ouvir falar. Queria que você olhasse um pouco para o timeline, né? Quando começou, qual é o ponto atual e quando que a gente vai começar a ver impactos positivos desse tipo de tecnologia? Vamos começar de trás para frente. Hoje você já tem disponível na nossa nuvem para alguns clientes que a gente chama de pilotos de computação quântica. Obviamente que ainda é super restrito, mas você já tem primeiras aplicações da computação quântica sendo desenvolvidas em uma série de pilotos e, obviamente, por determinadas características físicas, né, de temperatura, trepidação, a tendência dessa computação quântica é que seja cada vez mais em nuvem, né, porque ela precisa de um ambiente muito específico, para que ela tenha o mínimo para que ela tenha o máximo porque esse é o grande desafio da computação quântica, ela tenha o máximo de precisão possível. Então, ela já está disponível em fase piloto, na nossa nuvem para determinados clientes, o que é uma grande vitória. Então, a gente já começa experimentos reais do uso de computação quântica e, obviamente, isso vai retroalimentar todo o sistema para que a gente tenha um avanço muito rápido. A nossa visão é que ela vai começar a ganhar escala se tudo andar como a gente prevê, de 3 a 4 anos. Então, em 3, 4 anos, a gente vai começar a ver as primeiras aplicações em escala da computação quântica. Ela começou algum tempo atrás, ela é um modelo bem diferente, né? O conceito básico, né? O binário que a gente aprendeu em tecnologia, que é o 0 e 1, né? Foi a base da computação que a gente opera até os dias de hoje, obviamente com diversas arquiteturas diferentes e modelos computacionais, e a computação quântica ela tem interposição, né? Intervalo 0 e 1. E essa interposição ela possibilita, né, um volume, e em vez de você ter os bits, você tem os qubits. Então, ela possibilita, para determinados tipos, como eu comentei, de aplicações, uma capacidade de processamento, porque você agora tem a área do intervalo de 0 e 1, infinitamente maior do que você conseguiria na computação tradicional. Então, a gente... E existem aplicações já, quando eu falei dos pilotos, aplicações específicas de inteligência artificial, cálculo de rota, cálculos estatísticos, cálculos científicos, matemáticos, combinação de moléculas, enfim, você tem uma série de experimentos sendo feitos e se usando, se beneficiando dessa evolução tecnológica.
a gente tem aqui alguns desafios, né? O primeiro deles, como eu comentei, é físico, que é você exige um ambiente muito diferente do que os ambientes computacionais que a gente tem hoje em dia, né? O zero absoluto, ela precisa estar no zero absoluto lá, com nível de trepidação praticamente zero, que inviabiliza você ter lá as salas de computadores quânticos nas suas empresas ou em uso doméstico. A gente tem um segundo grande desafio, que é o desafio de conhecimento, porque você precisa conhecer, né, dos conceitos quânticos para se beneficiar, e a programação, ela é totalmente diferente, mais complexa, e você, obviamente, vai precisar de uma equipe para, quando você começar em escala, que tenha uma capacitação muito diferente da capacitação que todos nós que viemos de tecnologia tivemos lá, da linguagem estruturada, depois de orientação a objetos, serviços, microserviços, a gente está falando agora containers, microserviços, quer dizer, isso foi uma evolução dessas programações, né, e das linguagens, dos ambientes computacionais, evoluções importantes, significativas, e essa eu diria que é uma revolução para que você possa usar. Legal, legal. Caminhando já para uma linha de falar um pouco sobre educação, enfim, e os próprios desafios, já que foi uma área que você identificou, a gente recebeu uma pergunta aqui do Lucas Frazão. Quais são alguns dos passos que o aluno universitário deve seguir para se preparar para novas posições de liderança no futuro? Se você fosse um jovem estudante hoje, com a sua experiência, Tony, qual seria o conselho que você daria para ele? Primeiro, sem dúvida, curiosidade e formação multidimensional. Como eu comentei, no passado você tinha o cara de processo, o cara de negócio, o cara de aplicação, o cara de tecnologia, e você tinha um determinado processo de negócio. Hoje, você exige do profissional muitos conhecimentos, né, de várias dimensões e disciplinas diferentes para que você possa realmente ser alguém de impacto. Então, essa curiosidade de aprender de tecnologia, de uma indústria, de funções de negócio distintas, né? Ter contato com startups, ter contato com empresas tradicionais, estar em grupos de discussão de temas relevantes para você, de seu interesse, compõe aí o portfólio que eu chamo de áreas de conhecimento que vão, ao longo da tua vida profissional, te ajudar bastante a você ter um repertório de amplitude e profundidade de conhecimentos que seja um diferencial competitivo. Segundo, obviamente, as competências socioemocionais. A gente vive num mundo cada vez mais diverso, veloz, desafiador. Então, você lidar bem com essa ambiguidade, né? com a ansiedade, com essa incerteza, né? Com as frustrações no dia a dia, porque antes era mais fácil. Eu me lembro, se a gente planejava, as coisas aconteciam com muito mais probabilidade de você executar o que foi planejado sem precisar mudar muito. Então, essa sua resiliência, né, e competência emocional para lidar com essas mudanças frequentes e a velocidade dessas mudanças e o desafio que isso traz e a frustração, sempre com um pensamento positivo e otimista, eu diria que seria um segundo tema. Acho que um terceiro é participar de grupos, né? Também essa questão de colaboração. Hoje você tem grupos de diversos tipos e formatos, né? Então, você pegar quais são as 3 ou 4 grandes diferenciais que eu tenho, associações, grupos de estudo, grupos da indústria, grupos de tecnologia, enfim, você participar e ter um relacionamento, né, mais amplo, né, uma rede de relacionamento mais ampla que vai te nutrir com esse conhecimento, te nutrir com relacionamentos, te nutrir com visões e perspectivas diferentes, seria uma terceira. E eu acho que a quarta, liderança, né? Liderança por influência, liderança por motivação, inspiração, por conteúdo. Realmente a gente caminha para um mundo em que a liderança é mais difícil. Pensa, do dia para a noite as empresas, isso muitos executivos estão sofrendo,
eles tinham suas salas, suas secretárias, seus protocolos, e hoje eles estão, como qualquer um, em frente a uma câmera e tendo que influenciar, tendo que direcionar uma companhia, mas sem todo um aparato físico que eles tinham, né? Que de uma certa forma ou outra ajudava. Então, essas competências de liderança, aonde você realmente é alguém que é considerado pelos seus pares e pelos seus times como alguém que realmente agrega valor e aberto, e sem os formatos tradicionais, eu também diria que é um tema importante. Muito bacana. O Fernando Martinez, também um estudante aqui da universidade, está puxando talvez um pouco por uma experiência que você tem muito a falar, que é o que torna um profissional global, a partir do seu ponto de vista, o que fez diferença na sua carreira e o que te ajudou numa carreira internacional, que tipo de características, que tipo de aprendizado você traz também dessa experiência, né? Mesmo que sejam frustrações, tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos, né? Talvez seja mais nesse sentido. Então, assim, primeiro, obviamente, aperfeiçoar meu inglês e meu espanhol me ajudaram bastante. Um segundo, que seria uma quinta característica, eu vou me lembrando, né? A gente falei a quarta, que seria, depois eu me lembrei da curiosidade, uma quinta, coragem, né? Eu me lembro que em 2000... Ousadia, tem um comentário aqui do professor Marcos, ousadia. De ousadia, exatamente. Então, eu comecei em 2004, assumindo a diretoria de consultoria para a América Latina. Eu falava muito pouco espanhol, tinha muito pouca experiência com mercados diferentes. Muitas vezes a gente pensa que o México é igual à Argentina, que é igual ao Chile, que é igual à Colômbia, que é igual ao Peru. E você, quando entende, eu fiquei por 7 anos líder da unidade de serviço na América Latina, você entende que o próprio idioma obviamente, tem suas similaridades, mas tem suas diferenças, mas a cultura, forma de fazer negócio, os mercados, a dinâmica dos mercados são totalmente diferentes, ainda que países hispânicos, né? Então, essa dose de ousadia, de você realmente querer aprender, se inserir na cultura e fazer a diferença, e estar aberto às críticas, aberto às frustrações, aberto ao aprendizado, para mim, foi muito positivo nesses 7 anos. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei uma temporada aqui, liderando a área de serviços no Brasil, e me convidaram para a China. Na época, a China estava começando a abertura, em 2011. Começando, não, já tinha avançado, mas estava lá na sua aceleração máxima da abertura do mercado. Me convidaram para liderar, ser o vice-presidente responsável pelas áreas de serviço na Ásia, África, leste europeu, com base em Xangai, né? E talvez foi o período que eu tive mais frustração, mais dor, mais difícil pelo volume de viagens. Eu tinha centros em toda a Ásia, clientes em diferentes regiões. Era uma situação de crise. Eu fui lá para ajudar a resolver o negócio. Fiquei 3 anos, mas foi o tempo que eu mais aprendi. Talvez nesses quase 30 anos de IBM foi o tempo que eu mais aprendi. Aprendi uma nova cultura muito diferente da nossa ocidental, cultura asiática. Entendi mercados totalmente diferentes que eu tinha visto até então, no Brasil, na América Latina e um pouco nos Estados Unidos. Entendi muito e aprendi muito da disciplina do chinês, muito da evolução da tecnologia, muito das relações, construir relações em um ambiente diverso, diferente. Então, eu diria que eu fui para lá na semana seguinte que eu me mudei com a minha família, meus filhos pequenos, minha esposa. Eu passei quase 2 meses fora pela Ásia e África viajando, vocês imaginam, aí voltava, passava tempo fora. Então, mas sempre onde você se desafia no limite, você aprende muito, acaba aprendendo muito. Então, essa experiência de 3 anos foi ali que eu vi a diferença que é um país que investe em educação de base, investe em educação de base, investe em pesquisa e desenvolvimento e tem um plano estruturado de governo, o que ele consegue de salto,
econômico, social e político, porque, sem dúvida nenhuma, você consegue aí um ciclo virtuoso importante e eu acho que é parte disso que a gente, né, tem trabalhado e precisa aqui no país. Então, eu diria isso, coragem é você se preparar, ter resiliência, lidar com as frustrações e pegar para aprender. Né? Eu não sabia, no final dos 3 anos, se eu seria bem-sucedido e poderia voltar ou não. Felizmente, eu voltei com uma bagagem que me possibilitou assumir a presidência da IBM no México. Né? E eu te diria que eu só fui bem-sucedido no México e fiquei pouco tempo, que logo me pediram para voltar para o Brasil, porque eu tive essa experiência aí bem desafiadora na Ásia. Os desafios provocando que a gente se transforme também, que a gente se reinvente. Mais 2 perguntas, Tony, para a gente fechar. Uma é do Fernando Parente. Na sua opinião, qual é o papel da universidade no século XXI, olhando a ótica de um ecossistema de inovação? Olha, eu acho que o papel da universidade é cada vez mais importante nesse ecossistema de inovação. Eu estava falando com você e com o Ricardo, Gustavo, que a gente tem programas, primeiro, na formação dessa mão de obra qualificada que a gente vai precisar para a economia do futuro. Né? Muita gente fica preocupada com a inteligência artificial e as novas tecnologias de automação e robotização tirando empregos, mas o volume de empregos que vão ser gerados na próxima década pelas essas novas tecnologias vai ser um volume muito, muito grande. Agora, obviamente, necessita de determinadas competências. Então, se a gente fala hoje, né, que determinadas profissões vão desaparecer, você tem outras como curadoria, criação de corpos de conhecimento, programação em linguagem quântica, gestão de cloud, gestão de capacidade em entender e evoluir plataformas de inteligência artificial, vendas digitais, marketing digital, tecnologias exponenciais em cada uma dessas várias profissões possíveis. Então, um papel fundamental das universidades é preparar esse profissional do futuro, né? Ele tem essas competências e também as competências socioemocionais que a gente comentou. Um segundo papel no ecossistema de inovação. Eu também comentei com vocês que a gente tem aqui o IBM Open Innovation, estamos ligados aos principais centros de inovação, queremos nos aproximar da PUC para que a gente fomente novas soluções, novos modelos de negócio, novas empresas que impactem a sociedade se beneficiando dessa evolução tecnológica. Nós temos essa tecnologia, essas plataformas, esse conhecimento e precisamos de jovens empreendedores que trabalhem junto conosco, criando essas novas empresas, novos negócios, novas soluções no mercado. Esse é o segundo. O terceiro é em pesquisa e desenvolvimento. Eu comentei também que na China, você pega os países mais evoluídos, você tem um papel em pesquisa e desenvolvimento, não acadêmico puramente, mas pesquisa e desenvolvimento junto, né, do mercado corporativo e empresarial e de extremo impacto e relevância que as universidades podem e devem fomentar. Então, essa proximidade do mundo corporativo, com uma simbiose das grandes corporações e startups investindo em pesquisa e desenvolvimento, nós anunciamos com a FAPESP e com a USP, só para vocês terem uma ideia, o primeiro centro de inteligência artificial da América Latina focado em 5 grandes indústrias. Quer dizer, esse é um primeiro, tem vários outros que a gente pode. Quer dizer, é uma iniciativa da IBM com a academia, né, com as universidades, em fazer centros de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial avançada para problemas de 5 indústrias. Então, essa junção no ecossistema de inovação e cocriação aberta também é um papel. Eu diria que esses são os 3 papéis principais. Muito bacana. E talvez para fechar o nosso bate-papo, vou até já pedir desculpas, a gente tem uma série de perguntas ainda em aberto que te provocam uma revisita aqui conosco, mas eu queria que, como mensagem final, Tony, você falasse um pouquinho, até a pergunta do professor Marcos Engler, diretor do Departamento de Informática, se você pudesse comentar um pouco como a sua formação na PUC-Rio ajudou você em sua carreira. Olha, Gustavo, a PUC foi um divisor de águas, né? Como eu falei, eu comecei programação cedo, eu era um
um garoto, 15 anos, fiz um curso técnico, comecei a programar. E eu te digo de novo que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, porque a PUC ela me abriu a mente não só para o mundo de tecnologia, mas com a aplicação dessa tecnologia ao mundo de negócios. Foi na PUC que eu realmente vi que a tecnologia ela podia ser muito mais do que uma área de apoio, né? E olha que interessante, estamos falando aqui de muito tempo, né? De quase 30 anos. Por quê? Porque eu tive não só a possibilidade de me aprofundar, né, com a tecnologia da época, mas tive uma série de conhecimentos, né, em administração, em marketing, em formação até filosófica, porque a gente tinha grupos lá, e na época eu participava de alguns grupos de filosofia e pensamentos e rede de contatos, né, que me abriu para o mundo de pensar que eu podia não só entrar numa grande empresa, mas fazer a diferença enquanto profissional. Então, eu me lembro dos meus primeiros programas feitos lá em folha de codificação. Você acredita nisso? Folha de codificação COBOL. Na época existia folha de codificação, a gente codificava, entregava lá para o operador, ele programava, se estava errado ele voltava, a gente recodificava. Tinha que ter paciência, né? Um pouquinho de Isso. paciência. Era um dom talvez mais importante naquela época do que é hoje. Isso. Então, ela me abriu, ela foi tanto do ponto de vista de conhecimentos gerais, conhecimento de tecnologia, ligação com o mundo da academia, curiosidade, rede de relacionamentos, um ambiente memorável, como eu te disse, eu olho para essa foto e me emociono, né? Eu tive excelentes momentos enquanto pessoa, ser humano. Então, eu diria que foi um divisor de águas, né? E aí uma boa faculdade, uma boa universidade, ela é um divisor de águas na vida do profissional. E a PUC, sem dúvida, foi na minha. Eu fiz já vários cursos de pós-graduação, de especialização aqui no Brasil e fora, mas a PUC, sem dúvida, foi um grande divisor de águas no mundo acadêmico. E eu sou muito grato, muito feliz de estar aqui com vocês e contem comigo no próximo mais tempo aí com vocês presencialmente para pegar um pouco desse frescor, dessa Com certeza. Fantástico. Com certeza. Até você ver um pouco do que a gente tem feito aqui na universidade, que eu acho que a grande missão que a gente tem na PUC é transformar a vida das pessoas. Então, só te lembrando o nosso... Não sei se você se lembra do brasão da PUC, né? Para quem tem asas, tudo é leve. Que bom ver um ex-aluno alçar voos tão bacanas no mundo inteiro e fazendo muita diferença para a nossa sociedade. Então, Tony, queria, em nome da universidade, agradecer muito a sua participação. A gente teve uma audiência ávida, só para você ter uma noção, ficaram 21 perguntas sem resposta, mas a gente vai fazer a tratativa, a gente vai dar um bom encaminhamento para essas questões, o que provoca um retorno seu em algum momento no presencial de diferença que essa pandemia acabe o quanto antes. Então, eu queria, na verdade, convidar o Ricardo. O Ricardo está aqui com a gente também para falar palavras finais aí da Associação de Antigos Alunos. Ricardo, a palavra é sua. Bom, Tony, maravilhoso. Só um breve parênteses, né? A PUC está comemorando esse ano 80 anos, né? E a Associação de Antigos Alunos, né, da qual eu presido, 69 anos, né? Então, é muita história para contar, né? A gente está vivendo um ano que tudo se tornou digital, né? É um marco, né, para a gente. E nesse mesmo ano a gente está completando 80 anos. Eu te falei que a gente, né, há um ano atrás também estamos fazendo. Nesse sábado a gente completou 69 e um ano de endowment, né? A gente, com muito esforço, né, conseguiu lançar, dentro de uma legislação nova brasileira, o primeiro endowment do Brasil, né, que é um modelo de sucesso de várias universidades nos Estados Unidos, no exterior. Então, a gente está seguindo aí uma rota, como você falou, de inovação, né, exponencial, né, pensando em vários modelos, né, de como trazer as empresas, os ex-alunos,
né, alunos criando startup, esse ecossistema de inovação, a gente está pensando em diversas formas de trazer isso. E aí, nada como a presença de você para nos brindar com essa excelente palestra, né? A gente, no ano passado, teve várias excelentes palestras presenciais e agora estamos nos acostumando a ter palestras, né, de forma digital. E esse, né, é o nosso primeiro evento, né, da associação, em parceria com o ECOA, com o IAG e com o CCE, porque no ano passado todos eram presenciais. E com grande sucesso, só tenho que te agradecer imensamente por essa presença, é o Gustavo, da ECOA. Eu tenho certeza, a provocação que o Ricardo fez no início, a expectativa dele que essa fala viesse a inspirar. Eu acho que a gente inspirou muita gente na noite de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer você, Tony, pela sua participação. Foi muito bacana. E aí passo a palavra para alguma palavra final sua. Obrigado a você, ao Ricardo, ao time da PUC pela oportunidade. Como eu falei, sempre um prazer estar com vocês. Espero um próximo convite. E, pessoal, otimismo, né? Temos aí um grande futuro pela frente. Gostaria de aproximar a IBM da PUC. Acho que a gente tem aí algumas coisas que a gente pode fazer em conjunto. E contem comigo. Certeza. Com certeza. Então, em nome da PUC, eu queria dar uma boa noite para todos, agradecer a presença de vocês e aguardem as novas rodadas aí na série do Diálogos, justamente uma parceria entre a PUC Rio e a Associação dos Antigos Alunos.